Sejam bem-vindos ao PalavraCast. Estamos aqui hoje com uma programação muito especial. Eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoada através da entrevista que temos hoje. Eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é a minha esposa, é a pastora Jéssica, está aqui comigo hoje e eu vou entrevistá-la. Deus abençoe, pastora. Amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria e uma honra estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Bom, eu estou aqui com ela hoje e eu vou fazer umas perguntas para você, coisas sobrenaturais que eu tenho já acompanhado, tenho visto no seu ministério, na sua vida, e com certeza muitas pessoas vão ser muito edificadas por este bate-papo. Eu gostaria de começar perguntando para você um pouco da sua história. Quando você era criança, você foi desenganada pela medicina. Você, depois também de um tempo, você teve outros problemas de saúde, um pouco desse histórico, né? Esse histórico sombrio que você teve, essas lutas que você teve. Pode falar um pouco pra gente como tudo aconteceu? Sim, eh, quando eu era criança, eu fui diagnosticada com herpes no cérebro, se chama encefalite, e é uma época que a minha mãe estava afastada dos caminhos do Senhor, e foi aonde o Senhor chamou ela de volta. Eu fui diagnosticada com isso. E os médicos falavam que eu não ia mais falar e que eu não ia mais andar, que eu ia ficar com sequela. E o meu avô, ele já era pastor e ele entrou em campanha de oração. E foi aí que a minha mãe voltou para os caminhos do Senhor, ali com o propósito de que o Senhor me curasse, ela ficaria firme ali, né? E aí o Senhor me curou e eu não fiquei com nenhuma sequela. Porém, desde criança eu era atacada já com enfermidade. Não tinha muito nova, né, não tinha entendimento, e também a minha família não tinha entendimento de que nós podemos carregar enfermidades ali como maldições, né, maldições hereditárias. Então, desde criança, isso já iniciou na minha vida. Você começou a ter outras enfermidades, outros problemas. Quais foram as enfermidades que mais atacaram você? Fizeram parte, assim, um bom tempo da sua vida? Então, o que marcou a minha vida foi a herpes no cérebro, e depois de adulta já foi a artrite reumatoide. Tive outras enfermidades, outras doenças, tive pedra nos rins, tive um começo de AVC também, né, onde o Senhor me tocou, o Senhor usou um pastor para falar que eu ia ter um AVC. Eu já estava tendo vários sintomas, não tinha comentado com ninguém, só orava pedindo para Deus tocar, porque eu não sabia o que que era, e eu sentia na minha cabeça como se tivesse um vibrador de celular dentro da minha cabeça, aqui atrás. E era um pouco insuportável, eu tinha muita dor de cabeça, de chegar a colocar o travesseiro, assim. Eu já estava casada nessa época. Você lembra que eu tinha muita enxaqueca, né? E parecia que o vibrador estava aqui dentro. Era uma agonia muito grande, mas eu não queria trazer preocupação, então eu não comentava, só me lançava ali aos pés do Senhor pedindo para que ele fizesse algo. Foi então que Deus usou um servo, um pastor, e o pastor disse que no dia que o Senhor falou, mostrou para ele, ele falou assim: "É aqui, né, aonde você sente mexendo". E aí eu falei e aí eu comecei a chorar, porque era uma confirmação de que o Senhor havia escutado o meu clamor, né. E ele falou: "Eu vi o Senhor colocando tudo no lugar". Ele pegava tudo assim e colocava no lugar, porque você ia ter um AVC. E na minha família nós temos casos de AVC, então eu creio que o Senhor me livrou daquela enfermidade e daquela maldição, né, que estava sobre a minha vida. É que você sempre foi
uma criança cheia de problemas de saúde Sim, tinha essa fragilidade, né, de ficar enferma direto. muito cedo, né? Sim, Porque eu lembro que uma vez alguém falou assim pra mim: Nossa, mas ela é tão nova, já passa por tudo isso. Então você já tinha vários problemas de saúde desde cedo. E eu conheço um pouco o histórico da sua família, né? Porque eu fiquei um tempo lá, na época que eu estava lá em Itapecerica pastoreando, conheci toda a família e eu vi o histórico de muitos problemas de saúde e assim, e muitas pessoas da família, inclusive, já faleceram alguns, né, sim, por causa desses problemas. E, e desde criança você sempre foi apegada às coisas de Deus, sim, acompanhando seu avô. desde muito nova. Eu lembro que eu acredito que eu tinha por volta de 8 anos de idade, eu sempre acompanhava meu avô, era até mais nova, e eu era muito pequena e eu pedia pra minha mãe arrumar minhas irmãs, porque elas iam pra igreja comigo, né, e a igreja era do lado de casa, a igreja que meu avô pastoreava, e eu falava que elas iam comigo, a minha mãe não estava na igreja nessa época, e eu ia para o monte, o meu avô tinha uma Kombi, e nós íamos para o monte e eu ia atrás. Eu ia, orava, dormia, via as experiências também, né? Cheguei a ver aqueles gravetos que se acendiam conforme os irmãos começavam a orar. E são coisas que marcam, né, a nossa vida. Mesmo criança, ficam ali, algumas lembranças ficam para sempre. E eu sempre tive muita convicção de que o Senhor ia fazer algo na minha vida, de que eu ia viver uma vida de propósito no Senhor. Não sabia muita coisa, fui crescendo, amadurecendo, ainda não sabia muita coisa. Ia para a igreja com o coração sincero e sedento por mais de Deus, mas não tinha entendimento de tantas coisas que tenho hoje, né? Foi tudo um amadurecimento, o tempo foi passando, as experiências, tudo isso foi levando você a um propósito, né? Sim, Propósito que Deus tinha. Eh, eu me lembro quando eu cheguei lá, em Itapecerica, quando eu pastoreei a igreja lá acho que por uns 15 anos mais ou menos, e eu vi muito o seu sofrimento depois também que nós estávamos casados. Você chegou a uma fase da enfermidade muito avançada, que eu lembro que você estava ficando irreconhecível, sim. né? De problemas autoimunes, né? Qual é o nome da Sim, o doença? nível da doença, da artrite reumatoide, estava muito alto. E aí eu comecei a tomar uma medicação muito forte, que era um remédio manipulado. eh, Eram 5 medicações em um, né, em uma cápsula. E ele amenizava a dor, porém me deixava muito inchada. Eu estava como meu organismo estava muito inflamado, o meu rosto começou a expor para fora, né, aquela inflamação. Então meu rosto ficou muito ferido, doía muito, e realmente eu fiquei irreconhecível. Hoje, quando eu mostro a foto para algumas pessoas, eles falam: "Meu Deus, não é você". Mas é um testemunho, foi aquilo que o Senhor fez por mim. E assim, você teve esse processo todo e você começou a alcançar a cura em todos os aspectos, né? De problemas de saúde que você Sim. tinha e que passos foram dados que você começou a ver esses milagres acontecer? O que que mudou em você? O que que aconteceu que você crê, você acredita que seja por causa disso que você conseguiu e começou a viver um milagre? Foram várias coisas, mas a principal delas foi
o dia, assim, que o Senhor me tocou, como nunca antes eu havia sentido o toque dele, que foi numa conferência em Mogi, e eu sempre fui muito tímida, tinha vergonha de conversar. E aí eu nem queria ir naquele dia, naquela conferência, estava bem desanimada. E eu lembro que você falou pra mim: "Vamos, vamos, que vai ser bom, vai ser uma bênção". Aí acabei indo. E lá eu recebi além do que eu podia imaginar, né. Eu recebi algo muito especial de Deus que marcou, foi como se viesse um destravar, assim, sabe. O Senhor tirasse tudo aquilo que eu carregava, até a vergonha, a timidez, o medo. Ele tirasse, assim, pegasse: "Ó, agora não pertence mais a você". E daquele dia eu sinto que eu nunca mais fui a mesma, que eu nunca mais fui a mesma. Tanto em relação à timidez, à vergonha, quanto em relação a crer no poder de Deus. Porque eu tinha uma vida muito rasa, né, espiritualmente, assim, falando, de ir pra igreja, louvar, e uma oração também muito rasa. Aquela oração de agradecer a Deus, obrigada por tudo. Você não tinha uma vida assim de fervor, né? Não, Era uma vida, porque eu lembro que eu acho que isso é até importante pessoas ouvir a gente falando sobre isso. Às vezes as pessoas estão muito tempo na igreja, estão congregando, e elas acham que isso é o suficiente. Isso já é, elas já estão fazendo o papel delas. Meu papel sim. é ir para a igreja, Pra igreja, participar de grupos participar de disso, participar louvor. daquilo, me dar minha oferta, dar meu dízimo, e elas acham que pronto, eu já estou cumprindo o meu papel. E elas não vivem uma experiência, né? É E verdade. aí você não vive uma experiência, sua mente não é aberta, você não tem uma revelação. Então, eu acredito assim, o que realmente o que mudou o seu trajeto, o seu caminho foi uma revelação que você teve de quanto Deus ele pode fazer na nossa vida e o quanto você pode receber dele, porque essa vida rasa é aquela vida de que a gente acha que o que Deus tem para nós é aquilo, pronto, Sim, né? Aquilo que é ali o que a gente é o suficiente. suficiente, aquilo que a gente está vivendo. A gente a gente não consegue entender o quanto está disponível para nós, tanta coisa boa, tanta coisa de Deus, né? E quando você teve esse entendimento, essa revelação, porque primeiro foi o fogo queimou no seu coração, Sim. naquela conferência. Que você foi ali ativada, né? Você foi Uhum. ativada. Porque você foi ativada para um ministério. Porque até então, eu lembro que você gostava de cantar, o seu negócio era cantar e, e ser uma esposa de um pastor, Sim, né? E cuidar verdade. dos filhos, enfim. Uhum. Porque a gente tem aquele negócio, né? Não, a esposa do pastor é a esposa que vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, vai honrar um homem de Deus, amém. Essa é a Vai função da esposa ajudar do pastor. no círculo de oração, né. É. E aí tem esse pensamento, quer dizer, e aí você fica sem entender um chamado, um ministério, e foi aí quando você teve aquele fogo que queimou seu coração, queimou dentro de você, que você teve uma revelação, e da partir daquele dia você já não queria mais ser somente uma pessoa que está na igreja para cantar, nem para poder acompanhar o marido. Então, a partir daquele dia daquela conferência, o louvar na igreja, participar de grupos das irmãs, de teatros, não era mais o suficiente para mim. Aquilo passou a ser muito normal e eu queria algo mais, né. Eu lembro que quando eu cheguei eu estava com o coração queimando e eu chorava. Eu falei: "Meu Deus, eu nunca senti isso, eu nunca senti essa presença dessa forma tão profunda". E eu falava: "Eu não quero perder, eu não quero parar de sentir".
Dava um pouquinho de desespero, assim, como que eu faço pra não perder mais? E foi o dia que eu perguntei pra você, eu falei: "Como que eu faço pra não perder isso? Eu não quero mais". Eu tive uma ativação ali de línguas, né, de falar em línguas, e foi algo, assim, muito especial, muito sobrenatural. E eu falei: "Eu não quero mais perder". Eu lembro que você falou pra você não perder, você precisa construir um altar, o seu altar com Deus, uma vida de intimidade profunda. E aí eu comecei a ter uma vida diferente da que eu já tinha, né, completamente diferente. Comecei a tirar o tempo de oração, de palavra, de buscar mesmo, de me entregar, de me derramar diante do Senhor. E aí aquilo ia era como se eu recarregasse uma bateria. E aí quando eu percebia que estava acabando, eu já ficava desesperada, eu preciso de buscar mais, eu preciso, né, voltar ali. E aí eu fui construindo isso, construindo uma vida diferente da que eu tinha, uma vida de busca constante com o Senhor. E a partir dali então, essa foi um motivo principal, assim, um destravar, né, parece que uma chave virou. Parece que a velha Jéssica ficou para trás e nasceu uma nova Jéssica. Era como se o Senhor tivesse feito isso comigo, eu sentia. E desde ali então eu comecei a entender muitas coisas. Comecei a Eu lembro que uma vez eu falei assim: "Nossa, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu perdi. Por que que eu não senti isso antes? Por que que eu não busquei isso antes?". Aí você falou: "Não, você não pode falar assim, não é um tempo perdido". Porque muitas coisas, muita bagagem a gente carrega ainda, muito aprendizado, né, de tudo que a gente viveu, de pastorado, de caminhar ali com os irmãos, mas é algo completamente diferente, completamente diferente. E assim, sobre a enfermidade, o que que você teve, o que que você pensou sobre a enfermidade? Você ainda estava enferma, tinha uns problemas de enfermidade, sua mente mudou em relação a isso? Sim, porque eu ainda estava enferma, mas não estava tão forte, né, assim, eu porque a artrite reumatoide, quando ela está em um nível elevado, ela começa a atingir partes específicas do seu corpo. Além de todo o seu organismo estar inflamado, ela vai querer ali pegar um órgão, um membro ali do seu corpo para atacar com mais força. Então, às vezes, eu ficava com o joelho pior, às vezes tinha ali uma infecção dos rins, que cheguei até a ficar internada. Então, eu não fiquei nessa época, eu não estava de cama, porque eu já estava trabalhando, mas eu ainda ficava muito inchada, sentia dores, né, nas articulações, sentia aquele inchaço que doía bastante. E a partir daquele dia, o Senhor começou já a fazer algo na minha saúde também. Porém, ainda fiquei, eh, durante um tempo sofrendo com dores em lugares específicos, e foi com o tempo que eu fui entender que o Senhor não tinha aquilo para mim, que não era a vontade de Deus, que a vontade de Deus não era assim, porque muitas das vezes as pessoas falam: "Ah, quando for a vontade de Deus de ele me curar, ele vai curar. Quando o Senhor quiser fazer, ele faz". E eu comecei a entender que não era assim, que a gente orava da maneira errada, né? Porque o Senhor, ele sempre quer nos curar. Ele sempre tem o melhor para nós. Ele não quer que a gente viva com esse fardo, com enfermidades, com maldições sobre as nossas vidas. Então a gente tem que entender que muitas das vezes a nossa oração precisa ser diferente. E aí a minha mente foi se abrindo, eu fui aprendendo mais. E foi quando um dia nós fomos numa conferência, né, que você recebeu algo do Senhor. Eu lembro que eu estava já trabalhando numa escola e com o joelho muito ruim. E aquele dia eu já estava ali alguns dias com dor no joelho, um joelho inchado. Estava até colocando faixa para ver se amenizava a dor, comprimia um pouco ali para amenizar a dor.
E eu lembro que você orou em uma fronha, que eu estava dormindo, e você acordou de madrugada para orar e recebeu algo muito especial do Senhor. E foi ali então que eu comecei a entender que a cura não dependia da minha oração rasa ali, Senhor, me cura, faz o teu querer, né? Que a gente tinha o costume de orar assim. E eu fui entendendo, não, o Senhor sempre quer. Ele sempre tem algo a mais, sempre tem o melhor para nós. E aí, naquele dia que você orou, naquela fronha, e deixou uma mensagem no meu celular, de que quando eu acordasse era para me colocar sobre os meus joelhos e fazer uma oração. E eu peguei, coloquei aquela fronha sobre os meus joelhos e orei. E eu não orei da forma que eu orava antes. Eu não orei, Senhor, quando o Senhor me quiser, o Senhor cura. Faz o teu querer sobre a minha vida. Eu não orei assim. Eu orei com convicção de que a cura já estava ali. De que eu já estava crendo, que eu já estava curada. E aí orei e fui trabalhar. Quando eu cheguei na escola que eu trabalho, eu já não estava mais sentindo dor. Eu até dei uma corridinha assim mais rápido para ver se era verdade, se não estava doendo mesmo. E eu não estava mais sentindo dor. Então, o Senhor, Ele sempre quer. Ele Você sempre teve quer fazer. entendimento de que o seu entendimento abriu para entender que é a vontade de Deus nos ver saudáveis, Sim, curados, sim, que aquilo ali não é uma provação dele, não é um fardo, não é uma cruz que você tem que carregar, que você precisa reivindicar isso através da fé, porque a fé começa aonde a vontade de Deus é conhecida. Então, quando você conheceu que essa era a vontade de Deus, a sua fé acendeu ali. sim. E aí, desde aquele dia, a minha fé aumentou ali, o nível subiu, né? Porque eu lembro que quando eu cheguei em casa, eu tinha um potinho com a minha medicação manipulada e já estava no final. Então eu tinha que mandar fazer, porque ela durava 3 meses. E aí eu tinha que mandar manipular novamente. E eu lembro que estava acabando. E eu estava com tanta convicção de que o Senhor, né, havia me tocado e que Ele queria fazer mais. E eu falei assim: eu não vou mais tomar. Eu não vou mais tomar essa medicação. E a minha artrite era em um nível bem alto. E eu lembro que até eu comentei com algumas pessoas, até com gente da minha família, que eu não ia mais tomar o remédio. E as pessoas falavam assim: tem certeza? É perigoso, você vai parar de tomar, a artrite está muito alta, a medicação é muito forte, não pode parar assim de repente. E aí eu pensei, mas não falei, ou eu creio ou eu não creio. Eu não posso crer pela metade. Eu não posso crer que o Deus que curou o meu joelho não pode curar a minha artrite reumatoide. Não pode fazer ali abaixar o nível. E aí, desde aquele dia, eu não tomei mais a medicação. E ficou ali. Eu lembro, eram 4 comprimidos que faltava para acabar. E aí eu teria que mandar manipular novamente. E eu falei, eu não vou tomar. E eu orei ao Senhor e eu falei assim, essa maldição, essa doença, essa maldição hereditária, porque eu comecei a entender, eu comecei a dar umas pesquisadas, a ouvir alguns pregadores falar, porque desde aquela conferência em Mogi, a mente fez assim, né? Parece que abriu. E abre um leque com dúvidas, com perguntas. E eu comecei a acompanhar os pastores também que ministraram ali naquela noite. Outros pastores que também seguem a mesma linha, mesma linhagem, né? E aí você vai esclarecendo algumas coisas, entendendo. E aí eu falei, Senhor, eu não vou mais carregar. Acaba que a minha geração não vai carregar essa maldição de enfermidade, seja lá o que for. Você entendeu que a doença da qual você carregava, porque uma coisa é a pessoa ficar doente, outra coisa é a pessoa viver a vida doente, Sim. né? Uhum. Que você vivia a vida doente, você carregava uma enfermidade a vida toda, né? Desde criança. Então Sim. você entendeu, veio o seu conhecimento de que
a cura era a vontade de Deus, sempre é a vontade de Deus nos curar, e que a doença é algo maligno. Sim, sempre é a vontade de Deus nos curar. O Senhor, eu creio assim que ele não tem sofrimento para nós, né? A palavra fala que o fardo dele é leve, né? Então, como que nós lemos isso na palavra e não vivemos? E você enxergou que isso era uma maldição? Sim. Eu enxerguei, eu sentia que era uma maldição, e tanto pelo motivo de eu ficar enferma desde muito novinha, né? Era muito pequena e sempre doente com muita facilidade. E eu falei: "Não, isso não é normal". Então, quando você entendeu que era maldição, você começou a orar, Comecei a me se posicionar. posicionar debaixo de uma batalha espiritual contra isso. Sim, Eu lembro uma vez, vou até contar aqui, não sei se você lembra, eu sonhei que você pisava num rato e sim, eu o lembro. rato mordia você. E eu gritava, eu falava assim: "Cuidado, o rato vai morder você, olha, cuidado com o rato". E você pisava no rato e o rato mordia você. E eu disse pra você que eu sonhei com isso, e rato a gente sabe que significa doença no mundo espiritual, Verdade. né? E aí a gente conversando, eu falei assim: "Olha, a enfermidade vai tentar te atacar de novo". Então você teve, por várias vezes, a enfermidade tentou voltar. Sim, e ainda hoje, né, atualmente, quando eu sinto alguma coisa anormal, que não é do meu cotidiano, que de eu estar não é assim uma dor de cabeça normal, alguma coisa A do enfermidade que você cansaço, tinha, é que a você enfermidade. Quando sofria. eu começo a sentir algum sintoma, principalmente alguma dor, nos nervos, nas juntas, quando eu começo a sentir em algum lugar, eu já percebo, né, eu comento com você e falo assim: "Ó, tô sentindo alguma coisa diferente, alguma coisa estranha". E no mundo espiritual também você percebe? Sim, percebo, Começa a ter sonhos. percebo. Começo a ter sonhos, é como se eu ficasse agitada, né, no meu espírito Uhum. ficasse agitado. Então eu falo assim: "Ó, eu tô indo pro consultório de Deus". E aí nós sempre clamamos: "Senhor, o Senhor ministra sobre mim", e aí aquilo passa. Outra coisa, quantos anos faz que você não toma mais esses medicamentos? Fazem 5 anos e Que pouquinho. você decidiu, você disse: "Eu não vou mais tomar esses remédios", Sim, porque você tomou posse da cura, entendeu que a cura faz parte do sacrifício de Jesus, é uma promessa. sim. E eu lembrei de uma coisa aqui agora, que na minha última consulta, eu fui e o médico pediu para repetir os exames para ver como que estava o nível da artrite. E o nível da artrite estava 3 vezes mais do que era quando eu tomava remédio. E ele falou assim pra mim: "Não é possível, não é possível". Ele pegou o exame e falou assim: "A sua artrite tá o nível, assim, ó, elevadíssimo, e você tá desse jeito?". Aí eu falei pra ele, eu falei assim: "É Deus", porque eu não estava sentindo nada, eu não estava com sintoma nenhum, estava bem. Eu lembro que você falou que os exames deu, muito alterados, né. Sim. E aí eu senti assim, é a prova viva ali, né, de que Deus que tá Deus está cuidando. agindo, Deus É, está que Deus tá cuidando. agindo. Então quer dizer, Que nos eu dependo exames, completamente dele. isso é bom a gente falar, que as pessoas precisam saber disso. Tem gente que às vezes faz o exame e vê a doença lá, mas ela não sente mais nada. E ela não consegue ter fé que é Deus que está cuidando dela. Sim, E aí ela descrê tanto, ela tem uma incredulidade tão grande nisso que ela disse: "Não fui curada", e ela toma como propriedade na sua vida, e daqui a pouco começa a aparecer os sintomas. Porque o diabo, ele, ele toma posse da nossa vida através da incredulidade. E você fez o exame e disse que estava 3 vezes mais, tava. Nunca tinha ficado daquele jeito. nunca tinha ficado em toda a sua vida, até daquela época em que você ficou irreconhecível, É,
né? Não, não Fi- chegou naquele nível. Chegou a ficar 3 vezes mais altíssimo e você não sentia um sintoma. E eu lembro, eu falei que eu lembrei de uma coisa agora, mas nem era isso que eu ia falar. Eu lembro que quando eu descobri a artrite reumatoide, a minha médica falou assim pra mim, eu queria entender o que que era artrite reumatoide, como que funcionava. Ela falou assim: "Ó, eu vou te dar uma explicação bem rápida e bem fácil de você entender. É como se nós todos, ser humano, tivesse um leão no nosso dentro do nosso organismo. E aí esse leão, ele sai da jaula e ele mora aí". Ela explicou pra mim, ele mora aí dentro. Aí ele sai da jaula e ele começa a atacar o próprio lugar que ele mora. Ele começa a destruir o próprio lugar que ele mora. Então é assim, é como se o leão tivesse saído da jaula e começa a atacar, atacou o seu organismo, as próprias células aí. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei assim: "Ah, esse leão vai ter que voltar pra jaula, porque eu não aceito". Mas até então eu não tinha o entendimento ainda, quando eu descobri a doença. Eu não tinha um entendimento de maldição hereditária, de que eu orava da maneira incorreta, mas eu falei isso. E aí hoje eu penso assim, realmente era um leão que tinha que ser amarrado, né? Tinha que ser queimado ali pelo sangue de Jesus. Eu penso assim, porque a enfermidade ela não provém de Deus. Nenhuma enfermidade provém do Senhor. E quando nós passamos a entender isso, a nossa vida muda. É. A nossa vida muda, Hum. a nossa geração muda, porque eu sempre orei, desde então, quando eu comecei a entender sobre esse assunto, eu orava e eu falava assim: Senhor, eu não, eu não aceito, eu quebro, eu fiz uma oração ali, né, de quebra de maldição, e eu não aceito que a minha geração carregue. Então, tudo isso fica para trás. E a partir de agora é uma nova história, é uma nova. A minha geração vai carregar tudo novo. Amém. Então, quando você começa a entender isso, a sua vida muda. Você começa a ver os sonhos de Deus para você, não seus sonhos. Porque eu tenho vivido os sonhos de Deus para mim, né? Desde que eu comecei a entender sobre um pouco sobre o mundo espiritual, tenho muita coisa ainda para aprender, mas já tenho visto e vivido. Isso que você falou é bom que eu sempre falo isso para as pessoas. As pessoas precisam tomar posse da sua cura. Uma vez em Verdade. que elas foram curadas, tem gente que foi curada, mas elas não tomam posse da sua cura e as enfermidades podem voltar, principalmente quando se trata de espíritos de enfermidades. Esses espíritos, eles sempre vão tentar voltar. Assim como um drogado parou de usar droga, ele pode voltar a usar droga. A pessoa que parou de beber pode voltar a beber. A pessoa Sempre que o parou de mesmo, né? prostituir É pode sempre o voltar a mesmo prostituir. espírito. Então é o mesmo espírito, sempre vai perseguir a pessoa, por isso que ela precisa se posicionar. Você contou aí sobre o dia que você teve lá na conferência e você foi marcada pelo fogo, pelo um chamado ministerial, e a partir Sim. dali você não queria mais ser apenas uma pessoa na igreja que estava ali somente cultuando. Você despertou para o ministério, você começou a sonhar com o ministério, com libertação, com milagres, com cura. Você quis É, eu ser comecei usada por a Deus eu comecei a nessa área. acreditar que Deus tinha algo além daquilo que eu vivia, né? Que o Senhor tinha algo além. Eu comecei a querer viver o sobrenatural. Porque o que eu vivi naquela noite foi algo sobrenatural. Não tem explicação. Não consigo, assim, descrever em palavras o que eu senti, o que eu recebi do Senhor naquele dia. E marcou a minha vida para sempre. Então, a partir dali, eu comecei a ter mais desejo, mais vontade de viver outras coisas, principalmente de alcançar vidas. Meu coração começou assim a arder e eu sei que quando a gente tem um chamado, quando o Senhor desperta em nós um chamado, o nosso coração vai arder por aquilo que nós fomos chamados. Se eu tenho um chamado para libertação, meu coração vai queimar,
pelas coisas de libertação, porque o Senhor faz isso. Se eu tenho um chamado para evangelismo, né, para outro caminho ali, o meu coração vai arder, para cura, vai queimar, a gente sente, é algo que está conectado, assim, com Deus, é Ele quem faz. Então, desde aquele dia, o meu coração começou a queimar pela área de libertação, de e o meu maior desejo quando eu vivi aquilo era que a minha família também pudesse viver. Eu lembro que eu sempre, desde aquele dia, eu orava, eu falava assim: "Nossa, eu quero que a minha família sinta isso, porque eles não sabem que eles podem viver isso", eu falava. Eu conversava com o Senhor e falava: "Será que um dia eles também serão alcançados? Será que um dia a minha irmã vai ser resgatada?", porque a minha irmã estava vivendo uma vida de perdição. E aí eu orava e comecei a ter, assim, o interesse de ajudar pessoas assim, como a minha família estava vivendo, em prisões espirituais, eh, em homossexualismo, e eu comecei a querer. Eu falava: "Senhor, me usa para orar por essas pessoas". E a menina que antes tinha vergonha de falar, né, a mulher que tinha vergonha de falar, porque eu era muito tímida, eu comecei a pedir para o Senhor me usar para orar por pessoas. Então era algo sobrenatural, porque vinha de Deus. Então ele tinha me transformado. E depois daquele dia eu comecei a ter novas experiências com Deus. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja e eu não tinha, nunca havia orado por ninguém, na questão de homossexualismo, de libertação. Eu sempre estava junto com você. E naquele dia uma moça, uma líder dos jovens, ela chegou em mim, nós estávamos numa noite de oração na igreja, e ela falou assim: "Pastora, a senhora pode orar por uma moça, uma amiga minha?". E eu falei: "Posso". Só que eu achei que ela ia só fazer um pedido de oração, que a moça não estava ali, que a moça não estava com ela foi sozinha. Aí ela falou assim pra mim: "Ela tá ali". Aí eu lembro que quando eu desci, porque os pastores haviam sido chamados no altar para orar, então nós estávamos todos ali um do lado do outro, né, as pastoras. E quando eu comecei a descer do altar, tinha uma escadinha, eu não ouvi mais a igreja orando. Eu não ouvi mais nada. Parece que eu estava sozinha, junto com aquela moça. E veio uma autoridade sobre a minha vida, uma autoridade, eu sentia queimando aqui, ó, uma autoridade do céu. E aí eu desci e eu fui orar por aquela moça. E quando eu comecei a orar, manifestou o demônio, né? Teve ali uma manifestação. E ela caiu de joelho e ela ficou assim, com as mãos. E aí eu vi, foi a minha primeira experiência de ver, né, no mundo espiritual mesmo. E aí eu via as mãos dela aqui acorrentada e ela gritava muito, muito. E eu não escutava, nada me atrapalhava, porque eu não ouvia os irmãos orando. Nós estávamos ali numa noite de oração fervorosa, de louvor, tava aquele mover na igreja. E eu não ouvi nada. A minha oração só foi direcionada ali para ela, nada me distraiu. E aí eu lembro que eu soltei assim, eu colocava a mão, porque eu estava enxergando as correntes. E eu colocava a mão e eu quebrava no poder de Jesus, no nome de Jesus. E eu fiz uma oração. E aí ela começou a ficar melhor. Quando ela levantou, ela chorou muito. Eu lembro que eu dei um abraço nela. E eu saí dali, daquele culto, tão realizada, tão satisfeita. Era como se aquilo tivesse me preenchido. Sabe quando você faz algo que te satisfaz? E aquilo ali me deixou assim. E aí eu entendi e senti que o meu chamado era por isso, era por libertação, por ajudar principalmente mulheres. Eu tinha. O Senhor me fez uma promessa com 14 anos de idade. Eu era muito nova, participava do grupo de jovens, do grupo de louvor. Eu lembro que um pastor foi ministrar na igreja e ele olhou para mim e falou assim: "Filha, um dia
O Senhor vai te usar para curar muitas mulheres. Você vai ser um canal para que essas mulheres sejam curadas, sejam resgatadas. Você vai curar muitas dores. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos, o Senhor falava. E eu era muito nova, com 14 anos. Eu pensei, meu Deus, como que isso vai acontecer? E quando eu casei com um pastor, eu pensei, será que é agora? Vou cuidar de igreja, vou ajudar a cuidar das irmãs. Mas eu não tinha noção do que o Senhor ia fazer. E aí, depois, naquele dia que eu orei por essa moça na igreja, foi como se o Senhor trouxesse a lembrança disso, porque já estava esquecido essa promessa na minha memória, né? Tava bem lá no fundo. E no dia que eu orei por essa moça, era como se o Senhor falasse para mim: eu disse que um dia eu iria te usar para que mulheres fossem curadas. E aí, naquele dia, eu comecei a entender. O Senhor falou comigo. E eu fiquei dias, numa alegria tão grande por ter orado por aquela moça. Porque era como se o Senhor tivesse acendido dentro de mim algo, sabe? Falado assim: ó, agora vai começar. É o começo de um novo tempo, daquilo que eu prometi. É o início. E aí eu orei por ela e aí eu pensava assim: nossa, um dia eu ainda vou orar pela minha irmã. Do mesmo jeito, assim, ela vai sentir o mesmo toque. Porque eu já orava por ela, orei algumas vezes e nada acontecia. Mas eu acredito que é porque existem situações que você precisa ir ali, ó, direto no ponto. Orações específicas, maldições específicas precisam ser quebradas. E aí eu comecei a ter mais desejo, mais fome para entender mais do mundo espiritual, principalmente sobre maldições hereditárias, porque a maldição hereditária é algo que eu carregava e que a minha família também carregava. Alguns ainda carregam, estão sendo alcançados, mas eu acredito que a minha fome, o meu desejo maior por isso foi por essa questão. E o Senhor já tinha, né? Eu creio que o Senhor tem um propósito para cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, né? Antes de nos formar ali, o Senhor já tem algo preparado. E eu creio que foi o chamado que o Senhor já tinha, mas também isso fez eu ter mais o desejo, assim, de buscar isso em Deus, né? Antes de a gente falar sobre maldição hereditária, falar um pouco sobre quando você teve essa chamada, queimou no seu coração para o ministério. É claro que tudo tem uma evolução. A gente vai evoluindo, vai subindo de níveis, vai conquistando mais terrenos no mundo espiritual, Sim, né? Vai recebendo mais capas, patentes. E eu acredito que essas patentes, essa evolução, esses níveis, que depois você conseguiu começar a ver mais, mais resultados nesses trabalhos de libertação. Mas antes de falar da maldição hereditária, para a gente querer entender melhor, para o pessoal que está assistindo entender melhor, você recebeu uma ativação profética, uma ativação espiritual, que sim, abriu sua visão, seus sentidos espirituais. Embora você já tinha, mas era muito assim, raso, e você teve uma ativação profética, você recebeu uma ativação que sim, ampliou sua visão e você começou a ver as coisas específicas, com lugar, nomes, com mais detalhes, principalmente dentro dessa área de libertação. Seu discernimento de espírito ficou muito aguçado. E verdade. foi a partir de quando que isso aconteceu? Foi no começo desse ano, no começo desse ano, eu já vi algumas coisas, mas não era com frequência.
ou era através de sonhos, era muito, como você disse, raso, né. E ia ter uma conferência numa igreja de um pastor amigo nosso no Parque Cruzeiro, e eu estava, com muita vontade de ir. Eu lembro que eu fiquei com vontade de ir, porque eu vi que ia vim pastores de fora, uma pastora americana ia ministrar lá naquela noite, e eu fiquei com um desejo tão grande de ir. Eu sei que foi o Senhor que colocou isso na minha vida, esse desejo de estar lá, porque eu não conhecia eles, nunca ouvi ministrações deles, e eu falei: "Eu vou nessa conferência. Nós vamos nessa conferência, porque o Senhor tem algo preparado lá, muito especial". Eu sentia, meu coração parece que queimava. E quando chegou na semana da conferência, eu estava naquela expectativa e orando, e eu falei: "Meu Deus, o Senhor tem algo reservado lá para mim. Eu tô crendo nisso". Quando faltava 2 dias para a conferência, eu tive uma fratura no meu tornozelo. Eu torci, eu estava descendo o último degrau da escada da onde eu trabalho, e eu virei o pé. E eu tive uma fratura. Eu lembro que eu chorei tanto, tanto, era uma dor insuportável, ficou muito inchado. Eu tive que ser carregada na hora, porque eu não conseguia andar de jeito nenhum, não conseguia encostar o pé no chão. E aí eu fui para o hospital. Eu lembro que no caminho eu ainda pedi para você orar, e eu senti que o Senhor já ministrou ali sobre mim, porque aliviou a dor. Porém, chegando no hospital, o médico falou que ia ter que engessar. E quando ele falou que ia ter que engessar, eu só pensava na conferência, eu não estava nem pensando, no que eu tinha para fazer, que ia me atrapalhar em casa, porque eu estava com tanto desejo de estar lá. E aí eu chorei, eu comecei a chorar, eu falei: "Meu Deus, e a conferência? Eu queria tanto ir na conferência". E aí engessou. Quando chegou em casa, eu falei assim pra você: "Eu vou na conferência, hein, mesmo com esse gesso eu vou". Aí você falou: "Não tem como, como que você vai com esse gesso pesado?". E eu falei assim: "Não, quando chegar lá, o pastor arruma lá um canto mais confortável pra mim ficar, coloca um banquinho e tá tudo certo". Aí você falou assim: "Nossa, mas não tem como você ir nessa conferência, é uma conferência de cura, aí você vai com gesso?". Aí eu não me conformei. Eu estava assim angustiada, ansiosa de que eu precisava estar lá. E aí eu fiquei o outro dia com gesso. Isso foi na quinta e eu passei a sexta-feira com gesso. E quando foi no na sexta-feira à noite, e aí levaram, muleta para mim se apoiar. E na sexta-feira à noite uma amiga também falou que tinha uma bota ortopédica, se nós queríamos emprestada. Eu falei que sim. Aí eu falei: "Ah, com a bota eu consigo ir na conferência, eu vou tirar o gesso, eu vou ficar com a bota, vai ser mais fácil". E aí você buscou a bota no sábado de manhã, e eu lembro quando você chegou com a bota, você falou assim pra mim: "Você não vai colocar essa bota, porque nós vamos orar. Nós servimos um Deus que cura e nós vamos orar". Eu falei: "Amém, eu creio". E eu estava ali na expectativa, eu falei: "Meu Deus, eu preciso ir nesse lugar. Eu sei que o Senhor reservou esse dia para que nós estivéssemos lá". E quando você começou a orar, eu já comecei a sentir ali mexendo no nervo, depois no osso. Eu senti que os anjos já estavam ministrando sobre mim. E eu vivi aquele dia, não só a cura do Senhor, mas eu vivi algo muito especial também, que foi uma revelação, né. Eu estava ali com os olhos fechados, e quando você estava orando, eu comecei a ver um pote. Era um pote de melado, ele estava cheio, e uma mão mexia aquele melado com a colher. E quando a mão mexia com a colher, ainda fazia assim, ó, e tirava o melado, pra eu ver como era uma coisa pura, era uma coisa que dava água na boca. Parecia que era algo muito gostoso.
E eu pensei, eu estava com o olho fechado e pensando ali no meu espírito, conversando com o Senhor, eu pensei que aquele melado ia ser dado a mim. Falei: "Será que é algum remédio, é alguma coisa do céu que o Senhor vai me dar?" Porque mexia e tirava com a colher pra que eu ouvisse, né. Era uma coisa, assim, brilhosa. E aí, quando eu pensei que iria dar na minha boca, eu fiquei um pouco com a boca aberta. Eu não queria abrir os olhos, porque eu não queria parar de ver. Eu pensei: "Se eu abrir os olhos", e eu fiquei um pouco com a boca aberta, assim, esperando que aquilo viesse até mim. E quando eu pensei isso, aquela mão pegou o melado com a colher e começou a passar em você. Começou a passar nos seus braços, né, no seu corpo. E aí, o Senhor falava assim pra mim: "É algo novo que tá sendo liberado, é um novo revestimento que tá sendo liberado sobre a vida dele". E aí, nessa hora que o Senhor falava isso pra mim, o Senhor me tomou ali em línguas e começou a falar com você. Foi algo, assim, muito especial pra mim também, porque eu não estava esperando aquilo. Eu estava ali pra receber, pra ser ministrada. E aí o Senhor me deu essa experiência, né. E aí quando acabou todo aquele mover, eu chorei muito, e aí meu pé não estava sentindo, não estava sentindo mais nada. Foi curada. Fui curada. E aí você falou assim: "Agora faz o teste, agora faz o teste. Anda, vê se vai doer". E aí eu levantei, comecei a andar, eu não estava sentindo mais nada. Glória a Deus. E também você recebeu na veia, né? Ah, sim. E aí durante a quando você começou a orar durante essa ministração, eu senti, eh, uma agulha entrando na minha veia. Senti que estava pegando um acesso e foi tão o Senhor queria que eu visse, assim, que era tão real, que deixou molhar meu braço. Eu senti molhando, sabe quando o enfermeiro vai colocar medicação, que escapa ali um pouquinho da medicação para fora? E aí eu senti pingando, assim, no meu braço. E eu não queria abrir o olho, eu não queria parar de viver tudo aquilo que eu estava vivendo. Aí eu falei assim: "Ronaldo, olha aqui no meu braço, vê se tá molhado o meu braço". Aí você olhou, você falou assim: "Não, não tem nada molhado". Eu falei: "Tá molhado sim, porque eu tô sentindo". Aí você falou: "Não tá molhado". Aí eu falei: "Mas tá pegando o acesso da minha veia, eu tô tomando medicação". Porque eu senti aí eu comecei a sentir a medicação correndo. Porque quando a gente tá no hospital tomando medicação, você sente aquele gelinho, né, uma coisa, assim, diferente entrando na veia, você sente a dor de funcionar ali, de pegar a veia. Então eu senti tudo aquilo. Depois que terminou, eu apertava, assim, o lugar que eu senti que eu tomei medicação e estava dolorido. Se eu não me engano, você estava com retenção de líquido também, não era ou não? Você Sim, começou a ir no banheiro direto? é. E aí depois disso, na verdade eu não estava com tanta retenção de líquido, é porque quando a gente toma medicação, no hospital com soro, a gente vai muito no banheiro É verdade. depois. E aí depois que terminou, que o senhor me curou da fratura, eu comecei a ir no banheiro sem parar. Eu lembro que eu falei assim: "Nossa, eu não sei, eu já fiz tantos litros ali de xixi e não aguento mais ir no banheiro", En- porque eu fui muito no banheiro. Então você recebeu, não foi uma sensação. Não, Não foi uma sensação de que tivesse recebendo algo na veia. Você não. recebeu de verdade, Sim, é? foi real. Você recebeu um medicamento na veia. Você recebeu, foi realmente verdade, aquilo ali foi real mesmo. Sim, Você estava sendo ministrado naquela hora. Tanto que você, quando terminou o medicamento, você já não sentia mais nada na perna e você recebeu um medicamento, você começou a ir no banheiro, urinar bastante. sim, foi. E foi tão real que eu apertava assim, porque foi aqui nessa veia que eu tomei a medicação. E quando eu apertava, parecia que tinha ficado a marquinha aqui e estava dolorido, de que tinha
mesmo sido aplicado algo, né. Então aquele dia marcou ficou marcado, porque eu tive tantas experiências em uma oração só, né. Eu fui Foi. curada, tomei medicação do céu, eu falo que eu tomei medicação do céu, e tive a experiência ali de ter aquela visão daquele pote de melado, onde o Senhor usou aquilo para falar com você também, para falar do seu ministério, do seu chamado. Então foi um dia que o Senhor marcou a minha vida também. Aí você foi pra E aí eu fui pra conferência. conferência, e aí quando eu saí já pisando no chão, eu falei: "Agora eu vou pra conferência". Eu só pensava naquela conferência. E comecei a chorar, falei: "Meu Deus, eu não acredito, eu vou pra conferência". E a conferência era no sábado mesmo, e aí nós fomos pra conferência. E quando chegou lá, o pastor local, da igreja local, falou, nos recepcionou e falou assim: "Ó, vocês são bem-vindos para tomar um café com a gente". A equipe da pastora, agora eu não me recordo o nome, Reise Haire, eu Ah, acho. alguma coisa assim, É. né. E ela já estava lá e o pastor falou assim: "A equipe dela está aqui, aí vocês estão convidados para estar conosco". E nós entramos ali naquela sala, havia um banquete ali, uma recepção muito gostosa. E os pastores que estavam lá, fora os pastores da igreja local, eram todos americanos, né, falavam todos inglês, e cada um deles estavam ali com tradutoras. Então, se a gente quisesse conversar, não teria nenhum problema. E a gente sentou na mesa, eu lembro que você compartilhou um pouquinho o que o senhor havia feito, havia me curado, porque eu estava com um desejo, uma expectativa de estar ali, era uma conferência de cura. E aí eles se alegraram e glorificaram ao Senhor pelo milagre, né, que aconteceu. E quando nós estávamos levantando para ir para a igreja é no mesmo, era do lado, né, no mesmo prédio. E quando a gente levantou, um pastor, eu lembro que ele encostou assim no seu braço e falou assim: "Eu tenho algo para falar com ela". E aí você fez assim, ele começou a falar comigo e ele falou assim: "Você já tem visto algumas coisas, o Senhor já tem te dado uma visão mais aberta, né, revelação". Ele falava e a tradutora ia traduzindo. E aí ele falou assim: "Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque ele quer ampliar isso. Ele vai ampliar isso em um nível mais elevado". Eu já tinha pego minha Bíblia e a minha bolsa para ir para o culto. Aí eu lembro que eu fui deixando assim no sofá, fui colocando, e eu fiz assim, eu falei: "Amém. Eu creio, eu creio e eu recebo. Eu quero receber aquilo que o Senhor preparou para mim, né". E aí quando ele começou a orar por mim, que ele colocou as mãos assim, eu já caí, recebi assim algo sobrenatural do Senhor e fui ministrada de uma forma muito poderosa. E aquela noite, aquele final de semana foi algo sobrenatural, algo que marcou a minha vida para sempre também, porque nós fomos para o culto e na hora que a pastora ia ministrar sobre as pessoas, ela chamou a equipe dela, que eram todos americanos que estavam ali. Aí foi até a frente a equipe e os tradutores ao lado. E eu lembro que ela fez assim pra gente: "Vocês dois também. Vocês dois também vão ministrar nas pessoas". Então foi algo muito especial. Eu senti, não assim, me achando, porque eu não sou nada. Nós somos um canal onde o Senhor faz, onde Ele pode fazer, mas nós temos que reconhecer isso, que nós somos um canal para que as pessoas sejam abençoadas através do poder de Deus. E naquele dia eu fiquei muito feliz, fiquei um pouco em choque. Eu falei: "Meu Deus, que honra estar aqui ministrando com mulheres e homens de Deus que têm uma bagagem muito grande e eu ainda sou tão nova, tenho aprendido, aos poucos ainda, né, tenho buscado aprender mais". Então eu me senti muito honrada, eu senti como estivesse recebendo um presente muito especial do Senhor
de estar ali também orando pelas pessoas. E as pessoas que vinham me pedir oração era sobre cura interior, eram pessoas que estavam com esses problemas. Então foi algo, cada coisa que acontecia era algo que marcava, sabe? Era como se eu tivesse pegando ali umas peças e montando um quebra-cabeça daquilo que o Senhor tinha pra mim, daquilo que o Senhor estava preparando pra mim viver. E aí desde aquele dia tudo mudou, porque realmente a minha visão espiritual foi ampliada. Tanto é que naquela noite, na mesma noite que nós viemos embora pra casa, eu acordei de madrugada pra usar o banheiro e a janela da lavanderia estava aberta e eu fui fechar. E quando eu fui fechar, eu vi, na verdade não era da lavanderia, era do quarto dos meus filhos. Eles tinham esquecido de fechar. E quando eu fui fechar, eu vi um demônio. Eu vi um demônio, ele estava com as mãos assim, ele estava pendurado em uma outra janela de outro apartamento. E eu nunca tinha acontecido isso comigo. De eu ver assim, de uma forma tão real. Parecia um morcego. Quando a gente vê um morcego, parecia um morcego, mas ele era muito grande. E aí eu repreendi, fechei a janela. E aí eu lembrei, falei, realmente, a minha visão foi ampliada e já começou, né? O Senhor já estava me mostrando o que tinha acontecido. Então, desde aquele dia, o Senhor começou a me usar e são coisas muito específicas, que geralmente são o quê? Quebra de cativeiros, maldições hereditárias que precisam ser quebradas. E aí o Senhor vem e traz ali a revelação. Aí você começou a ter revelações, visões específicas e assim, não só de, não só demônios, né? Mas o mundo espiritual. Sim, Que quando às vezes a gente fala assim, ah, a pessoa tá vendo só demônio, demônio, a pessoa tá perturbada, que só vê demônio, é verdade. né? Uhum. Mas você começou a ver o mundo espiritual, demônios, Anjos anjos, também, começou a sim. ver. Você lembra de alguma que você viu um anjo, percebeu um anjo, uma ocasião? Sim, eu comecei. Eu lembro que a primeira vez que eu vi anjo foi no nosso quarto, que você foi. Inclusive, você foi orar por mim nesse dia. E aí eu vi quando ele chegou e se posicionou. Era muito grande. E ele se posicionou perto da cortina e ele ficou posicionado como se ele estivesse esperando receber uma ordem. Uma posição de como se fosse uma posição de soldado. E aí foi a primeira vez assim que eu vi de uma forma muito nítida. Como eu vejo você assim, né? Mas só que era um anjo. E você sabe descrever como ele era? Ele era alto, grande e com a vestimenta muito bonita assim, parecia um soldado do céu mesmo, sabe? Mas ele era sério. Com rosto sério, né? Sim, era sério. E ele se posicionava como se ele estivesse esperando receber uma ordem. E foi a minha primeira, assim, experiência de ver anjo. E você teve outra vez que você viu também, outra vez que você teve uma outra visão na sala, numa luz que entrava na sala. Sim, foi uma noite que eu tenho o costume de usar o banheiro de madrugada e eu sempre vou conferir se as crianças fechou a janela, para não entrar corrente de vento ali, ficar frio. E aí eu lembro que eu levantei e fui conferir se a janela estava fechada, a janela da lavanderia, e a janela estava aberta. Quando eu peguei assim na janela para fechar, eu vi uma claridade, uma luz que não era luz assim normal, era uma luz diferente. E ela refletia na nossa janela.
na janela da lavanderia, na janela que eu ia fechar. E aí, como eu vi que não era algo normal, eu olhei pra fora e era um anjo que estava parado. Ele estava parado, como se ele estivesse cuidando ali, observando. E aí, eu estava um pouco sonolenta, e aí eu abri os olhos, assim, mais assustada nessa hora. E olhei de novo, coloquei, assim, o rosto pra fora e olhei de novo. E ele estava lá, posicionado da mesma forma. E é como se a luz dele resplandecia sobre a nossa casa, sobre as nossas janelas ali. E aí eu glorifiquei a Deus e fechei ali a janela, mas eu voltei pro meu quarto regozijando, porque, meu Deus, é o cuidado do Senhor, né? É o Meu cuidado de Deus. Deus. Foi muito especial. E essas visões, quando elas começaram a ser ampliadas, você começou a ter essas visões, você começou a ver nas pessoas correntes, cadeias, né? Sim, Eu lembro que uma vez você viu tipo no pescoço de uma mulher que nós estava orando, você viu tipo uma coleira, né? Uma coisa assim. foi uma coleira mesmo. Uma coleira de, como se fosse uma coleira mesmo de cachorro, de um animal ali. Eu vi ela presa ali, tava aqui no pescoço dela. E eu comecei a ter visões e revelações muito específicas em cativeiros, em processos de libertação mesmo, das pessoas que precisavam ser libertas de algo. Ou quebra de maldições, né? Correntes, eu via. E você também começou a ver prisões do passado da pessoa, né? Sim, sim, Mesmo a comecei. pessoa sendo crente já, que aí a gente já entra na maldição hereditária, Uhum. mesmo a pessoa já sendo crente há anos na igreja, às vezes uma pessoa até fiel, uma pessoa fiel que vai na igreja, Sim, que de faz 30 tudo, anos de de 30 anos, cristã, até de líderes, né? até de líderes. Ou eu também tive a experiência também de sentir gosto, né? É, porque assim, os sentidos espirituais seu de discernimento de espírito, ele não era só visão, era Não, cheiro, gosto, gosto. Por exemplo, uma pessoa que tem um espírito de morte, foi feito um trabalho para ela morrer, você sentia gosto de sangue. gosto de sangue. Sim. Eu Quando, sentia o gosto de sangue, a hum, minha saliva era como se a minha saliva secasse da boca e eu sentia ali só o gosto de sangue. É uma coisa não agradável, né? Mas era algo que o Senhor estava ali dando direção. trabalho em cemitério, você sente cheiro, ou assim, de trabalho para a pessoa morrer, você sente cheiro também Sim, de, de rosa, de flor. Lembra que uma é. vez você sentiu um cheiro Foi de flor. de flor? Cemitério, né? Na verdade foi essa experiência que eu senti o cheiro de flor. Nós fomos orar para uma moça. Ela já é cristã há muitos anos, batizada, fiel a Deus. Porém, estava tendo alguns problemas, alguns bloqueios na vida, né, que não conseguia romper. E ela percebia, ela não tinha um sono bom. E aí ela foi pedir a nossa ajuda. Ela falou que ela sentia que algo precisava ali ser tratado, né? Ela queria que nós orássemos por ela. E quando a gente foi orar por ela, eu comecei a sentir cheiro de flores. E eu comecei a ver flores. E aí nós perguntamos para ela na hora, né, se ela tinha alguma lembrança ou se ela tinha ganhado flores de alguém. E ela falou que não. E aí nós oramos de novo. E eu lembro que nós oramos assim para o Senhor trazer a memória dela. O que que significava aquelas flores? Se tinha acontecido algo no passado dela, que era para o Senhor trazer a memória para que ela lembrasse. E aí, nesse momento, ela começou a chorar muito. Começou a chorar bastante. E aí ela falou que ela lembrou
quando ela era criança, a mãe dela era da Umbanda, e a mãe dela levava ela para tomar banho com flores naquele lugar, naquele terreiro. E por várias vezes a mãe dela ia lá e pegava aquelas flores, levava para dar banho nela. Então a gente identificou ali que ela tinha sido oferecida, né, para demônios, né? Ela recebeu algo que não era bom. E aí nós fizemos uma oração ali quebrando aquilo, desligando a vida dela daquela maldição, do antepassado, né? De maldições hereditárias. E foi muito poderoso, muito poderoso. E assim, o Senhor, ele tem feito isso, mostrado, feito sentir cheiro, gosto, tanto para maldições hereditárias, muitas das vezes também é em abuso, né? Pessoas que sofreram E abuso. você sempre vê pessoas, na maioria das vezes, pelo menos eu tenho presenciado isso, né? Até mesmo às vezes quando pessoas me procuram para orar por alguma enfermidade, Sim, quando você está comigo, você acaba tendo o discernimento de espírito, o porquê daquela enfermidade, né? sim, E você, às vezes, em verdade. muitos abortos também, né? Pessoas que cometeram aborto e às vezes elas não falam, não confessam, mas vem à É, às tona. vezes elas vêm pedir oração por outro motivo e aquele ato faz tanto tempo que aconteceu que a pessoa não tem a noção de que ela ainda está aprisionada naquilo, que é a questão do aborto. Então ela vem e pede oração por outras coisas, às vezes que tá tendo dificuldade com algum vício, e aí ela não consegue identificar a causa, né? Ela não consegue identificar que ela está aprisionada, que ela não vive uma vida plena em Deus por conta daquele aborto que já faz muitos anos. E aí é onde o Senhor vem e traz a revelação. Porque muitas pessoas elas ficam aprisionadas em aborto, nessas feridas, porque elas não conseguem se perdoar, algumas não conseguem aceitar o que aconteceu, e aí elas ficam ali presas. Então, isso quer dizer assim que, por mais que a pessoa seja cristã, crente em Deus, serve a Deus já há muitos anos na igreja, ocupa um cargo de confiança, enfim, mas tem coisas na vida dela que estão mal resolvidas. Sim, E isso não apaga com o tempo, elas precisam ser resolvidas. Então, as pessoas sim, acham que o tempo porque apaga pecado, apaga não. passado. O tempo não apaga passado. Pelo menos no mundo espiritual é assim, né? Sim, o mundo espiritual funciona assim, é o que nós temos aprendido e é o que nós temos vivido, né? Eu acho que é o mais importante ainda, né? Você viver aquilo que você está aprendendo, aquilo que você prega, porque se você não vive, como que você vai passar isso para as pessoas? Agora, quando eu vivo algo, eu tenho ali autoridade para falar sobre aquilo, né? E é muito diferente de você só pregar a palavra e não viver. Então, nós temos vivido isso, né? Nos casos de libertações que a gente faz, a gente tem visto que não importa se a pessoa aceitou Jesus, é batizada com o Espírito Santo, vive uma vida ali certa. Claro que o Senhor pode fazer, em alguns casos, né? O Senhor pode vir e fazer E ali, aí que tá uma questão. Você falou, batizado com o Espírito Santo. Ah, mas não está batizado com o Espírito Santo? sim, Como é que a pessoa está aprisionada se ela é batizada com o Espírito Santo? sim. E aí, essa questão de a pessoa estar tantos anos na igreja e pensa que está tudo resolvido. E eu sempre falo que a quebra de maldição, a quebra de maldição, a cura interior, né, a libertação, que é tudo a mesma a mesma coisa ali, porque caminha tudo junto, né? Eu sempre falo que a nossa salvação não depende disso, né? Porque a pessoa fala assim: "Nossa, então eu aceitei Jesus, eu me batizei, eu não vou ser salvo se eu não passar por um processo de cura interior". E eu entendo assim, dessa forma, que a nossa salvação não depende disso. Porém, a nossa vida aqui na Terra
precisa ser resolvida para que nós possamos viver os propósitos de Deus. Então a nossa vida precisa ser resolvida, feridas precisam ser curadas, para que nós possamos viver os sonhos que o Senhor tem para nós, porque senão a gente fica ali presa, paralisada, com muitos bloqueios. Tem pessoas que às vezes têm medo, um medo assim anormal, um medo, uma insegurança, porque sofreu um abuso na infância. E ela não sabe que ela ficou aprisionada nesse abuso. Mas ela tem um medo, ela tem, né, ela não consegue fluir, ela não consegue avançar, ela não consegue conquistar coisas que deveriam ser conquistadas. E aí, quando essas maldições são quebradas, a pessoa consegue romper em Deus. Então a nossa salvação não depende disso. Porém, é necessário para que nós possamos cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, para que a gente possa viver os sonhos dele para nós. Eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso. Durante muito tempo eu não conseguia avançar, não conseguia romper, tinha dificuldade em falar, em conversar. E quando eu comecei a entender sobre maldições, que eu comecei a orar, quebrar, participei de seminário, e aí eu comecei a viver coisas que eu não imaginava que eu poderia viver. Tanto no ministério, no chamado, porque eu já tenho, agora eu já tenho vivido aquela promessa dos 14 anos, onde mulheres seriam curadas, né? Nós tivemos um culto de mulheres agora no final de semana passado, que foi muito poderoso. E aí o Senhor sempre, quando acontece isso, quando acontece de eu orar por alguém, o Senhor traz à minha memória as promessas dele. Então, tudo é no tempo de Deus, mas nós temos que orar da forma correta. A gente tem que procurar entendimento, né? Que buscar sabedoria, porque o Senhor nos dá isso. É. E assim, tem muitos casos que você lidou com uma libertação de uma pessoa por causa de uma revelação que você teve de algo que aconteceu com ela no passado, ou às Sim, vezes no ventre da mãe, ou às vezes veio dos pais, ou veio dos avós, e Deus te mostrou, né, você teve essa revelação e você precisou anular isso no mundo espiritual e essa pessoa foi liberta de uma situação. sim, Conta apenas um caso assim como um testemunho de que essa pessoa alcançou essa libertação. sim. Eu vou contar esse caso, mas tem outros também. É o caso de uma moça nós fomos orar por ela, pra, por libertação. Ela estava tendo dificuldade com vícios. Ela é uma pessoa da igreja e ela veio pedir a nossa ajuda. E quando nós oramos por ela, teve ali um processo de libertação. E naquele dia o Senhor falou assim pra mim: você precisa cuidar dela. E eu não estava entendendo muito bem o que o Senhor queria fazer. E o Senhor falava pra mim novamente: você precisa cuidar dela. Você vai precisar discipular ela, como se ela tivesse aceitado Jesus hoje. E eu falei: amém. E nós não temos costume de de fazer trabalhos em lares, né? Nós fazemos atendimento na igreja, mas nós não temos costume de fazer discipulado no lar, campanhas. E eu obedeci a voz do Senhor. E comecei a ir na casa daquela moça uma vez por semana. E o dia que eu ia lá, eu levava uma palavra, que o Senhor tinha me dado a direção daquela palavra. Eu levava uma palavra para ministrar, para ela ser ensinada, apesar de estar muitos anos dentro da igreja. O Senhor queria fazer algo novo na vida dela. Então, para esse tempo, aquilo era necessário. E aí, ela, eu comecei uma vez por semana e eu falei pro Senhor, eu vou fazer 5 encontros, 5 vezes eu vou lá. E aí, no final, nós vamos orar por ela de novo, ministrando cura interior. E aí o Senhor vai completar a obra. E aí assim eu fiz tudo que o Senhor havia me orientado. E no último dia que eu queria orar por ela, né, por cura interior,
eu marquei de ela ir na igreja. E quando ela foi na igreja, perguntei pra ela como que ela estava, e ela falou assim: eu tô me sentindo bem, mas eu sinto, assim, que tem alguma coisa ainda que, sabe, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu fico mais pra baixo, então eu sinto que tem alguma coisa ainda que precisa ser resolvida, eu não sei. Ela falou: "Eu não sei, pastora, o que acontece. Eu fico 3 dias boa, depois eu fico numa tristeza". E aí nós fomos orar por ela. Quando a gente começou a orar, o Senhor me mostrou ela pequenininha. Eu acredito que ela tinha uns 5 aninhos de idade. O Senhor me mostrou ela. Ela estava com um ursinho, abraçada com um ursinho e chorando muito. Ela estava em um canto de um cômodo, no chão, chorando muito. E aí o Senhor me mostrava também um homem na frente dela. E aí esse homem, ele ficava nu e ela chorava muito, ela ficava com muito medo. Só que ele não tocava nela. Ela não foi um abuso pelo toque. Foi um abuso através dos olhos. E aí naquele dia, um pedacinho da alma dela foi aprisionada naquilo. E aí eu comecei a orar e a repreender. Quando eu comecei a orar específico naquilo que o Senhor havia me mostrado, ela começou a chorar igual eu estava vendo o choro de criança, igual o Senhor havia me mostrado. Ela começou a chorar bem alto e ela estava sendo curada, né? Aquela prisão espiritual estava sendo quebrada. Então, eu fui lá na casa dela tantas vezes, só que foi um tratar do Senhor, né? O Senhor queria ministrar sobre a vida dela, sobre a família dela, na casa dela, queria fortalecer ela. E no último dia, o Senhor trouxe, o Senhor expôs a ferida, veio à tona, né? Então, existem coisas que, se elas não são direcionadas de uma maneira correta, de uma maneira certeira ali, elas não são quebradas. Porque eu poderia ter ido na casa dela, encerrado ali, amém. Mas quando eu marquei com ela de orar por ela na igreja, que o Senhor trouxe aquela revelação. Então, aquilo foi necessário para aquele dia. O Senhor preparou aquele dia. Talvez tivesse que ter sido ali na igreja, ela tivesse que estar sozinha, sem os filhos por perto. Era algo que o Senhor tinha que fazer. Então, e desde aquele dia, ela é outra pessoa. Hoje eu encontro ela e eu pergunto para ela como que ela tá. Ela fala: "Tô muito bem". Eu falo: "Está firme e forte com Jesus?" "Sim, estou firme". E o semblante da pessoa muda. É uma alegria diferente. A pessoa fica leve. Glória a Deus. Esse é um de muitos casos que a gente Sim, já viu acontecer, casos mais profundos ainda que esses, né? sim, Que talvez a gente fale em outro podcast aqui, eh, dar mais ênfase a essa área, porque eu lembro de ter muitos casos. Eu lembro daquele caso em que o Senhor deu para você uma revelação do nome da pessoa que fez um trabalho, aonde fez o trabalho, local, eh, que era era uma outra região. Lembro que você viu acho que era uma pulseira sim. no É porque braço. nesse É, caso que você está lembrando, foi uma. Eu tive um sonho, nós íamos atender uma pessoa na igreja e nós íamos atender ela na sexta-feira. E na quarta-feira eu tive um sonho. Eu sonhei que um homem parava com um carro na frente da minha casa e me oferecia carona para mim ir pro trabalho. E aí eu não queria aceitar a carona. E aí ele falava assim, eu não conhecia esse homem, ele falava assim: "Pode vir, que o seu filho já está aqui, não tem problema, né, de você vir". E aí eu falei: "Ah, eu vou", porque eu estava atrasada. E aí ele saía com o carro, mas ele não estava fazendo o caminho do meu trabalho. E ele andava, andava e não chegava, e meu trabalho é perto de casa. E eu falava assim: "Nossa, eu acho que você colocou o endereço errado, porque meu trabalho não é esse caminho". Aí ele dava uma risada.
Aí ele falava assim: espera aí". E aí ele continuava andando pelo caminho errado. E eu falava assim: "Coloca o endereço do meu trabalho, por favor, eu tô atrasada". Aí quando eu falava isso, ele abria o porta-luvas do carro e tinha muita joia. Era tanta joia que, assim, ofuscava nos nossos olhos, sabe. Tinha muita joia. E aí eu não entendi muito bem aquele sonho. E aí ele dava uma risada, assim, sarcástica. E aí eu falei: "Meu Deus, o que que será?". Quando eu acordei, eu fiquei pensando em várias coisas, mas eu falei: Algo o Senhor quis ali me mostrar". Mas não entendi muito bem e falei: "Vou continuar pedindo a direção de Deus". E aí na sexta-feira, nós fomos atender uma mulher na igreja e ela manifestou o demônio. E quando manifestou, eu comecei a ver aquelas joias do porta-luva no braço dela. Aquelas pulseiras que eu vi, aquelas coisas tão preciosas, eu comecei a ver nela as joias. E aí eu fiquei assim, ainda montando ali o quebra-cabeça, né, daquilo que o senhor queria falar. E comecei a orar para o senhor me dar uma direção. E aí o senhor começou a falar para mim que foi feito um trabalho com joias. E o senhor me falou que foi na região de Campinas, falou o lugar. E foi falando tudo, detalhes, Nome de pessoa, quem nome de pessoas, fez, sim, foi trazendo tudo à tona, né? sim. Foi muito específico e muito especial, porque foi uma experiência também que ainda não tinha acontecido comigo, né. Uhum. Então, é assim, são coisas sobrenaturais que o senhor faz. Agora sim, uma coisa interessante, porque quando a gente fala disso, no meio pentecostal parece ser muito natural isso, Sim, né? No meio dos profetas, que revela cemitério, revela o nome, revela. Mas existem coisas, existem ministério, por exemplo, é um ministério que você recebeu, diferente assim desses ministérios proféticos, porque você tem arrebatamento de espírito, você já passou por arrebatamento de espírito, sim, você sabe o que é um cativeiro, porque você já foi levado em cativeiros em espírito e você sabe como que é esses cativeiros, né? E para tirar uma pessoa de lá, né? Uma alma sim. que está aprisionada dentro de um cativeiro, né? Conta uma experiência, explica melhor como é que é essa questão de cativeiro espiritual. Fala um pouco o que que é isso e uma experiência que você viveu com alguém sobre cativeiro. Sim, inclusive tem uma experiência que eu tive recente, faz mais ou menos uma semana, que foi de uma moça que ela os cativeiro espiritual é aonde a nossa alma fica aprisionada. E eu tive a experiência de uma moça, eu fui orar por ela na igreja, e quando eu comecei a orar quebrando maldição, né, pra o Senhor tirar ela de cativeiro, o Senhor falou assim pra mim: "Você precisa entrar lá, porque ela não tem força, ela não vai conseguir". E aí eu comecei a orar e eu falei assim: "Senhor, eu entro agora nesse cativeiro pra tirar a alma dela de lá". E aí quando eu orei assim, o Senhor me levou lá. Foi uma experiência mais recente, mas eu já tive outras também. E aí o Senhor me levou no cativeiro e como se fosse um túnel escuro. E aí eu entrei pra tirar ela, porque ela não estava tendo força, ela não conseguia. Então, nem sempre você vai orar e as pessoas vão conseguir. E aí você tem que receber uma direção do Senhor. Então você precisa estar ali com atento, uma sensibilidade ali, porque o Senhor vai te dar uma direção se você está orando por aquilo. E aí eu orei, e aí quando eu orei ela começou a gritar, gritar, porque ela estava saindo do cativeiro, ela estava sendo resgatada de lá, a alma dela, né, que estava aprisionada. E aí ela recebeu, assim, algo de Deus que ela até ficou mole ali na hora, eu apoiei ela numa cadeira,
porque ela depois eu pedi para que o Senhor enchesse ela de poder, de unção, de alegria, de paz, porque ela estava aprisionada no cativeiro, e ela ficou aprisionada no cativeiro por conta de um luto que ela viveu, um luto da irmã dela. Então tem casos que as pessoas não vão conseguir. Então você tem que ter uma direção do Senhor. O cativeiro é um lugar, como se fosse um túnel escuro, sem fim, aonde fica ali, a alma da pessoa fica aprisionada. Amém. Nós vamos falar mais desse assunto, né? Com Sim, mais detalhes em outro podcast sobre cativeiro, maldição hereditária, geracionais, espíritos, eh, espíritos territoriais. Vamos falar em outro assunto, porque estamos chegando já no final. E gostaria que você fizesse uma oração para todas as pessoas aqueles que vão assistir esse podcast. Faça uma oração para que essas pessoas sejam livres, sejam libertas, para que essas pessoas também tenham experiências com Deus. sim, amém. Vamos orar então. Que você aí possa receber também do Senhor aquilo que eu recebi, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, que você possa também receber algo especial, porque o Senhor ele tem uma porção preparada, uma porção especial para cada um de nós. São porções específicas. Então, que você possa buscar isso de Deus, porque Ele pode fazer. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar agora, Pai, pelos teus filhos, pelas suas filhas que estão assistindo esse podcast, que eles possam ser tocados, que eles possam ser, Jesus, ministrados por ti, pelos teus anjos, Senhor Jesus. Libera, Senhor Jesus, uma porção especial, uma porção dobrada, Pai, de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que nós conversamos aqui, que o Senhor tem feito, que eles possam também receber o sobrenatural, que eles possam viver o sobrenatural, Jesus. Que eles possam receber uma porção especial, algo específico que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida deles. Eu abençoo, Senhor Jesus, para que eles possam viver um novo tempo em Ti. Eu oro também agora, Senhor Jesus, para que o Senhor quebre cativeiros. Quebre, Senhor Jesus, cativeiros espirituais. Realabaixa, decasso, oriandalabaixa. Aonde existem prisões, almas aprisionadas, Senhor Jesus, por abusos, pelo luto, Pai, que o Senhor possa resgatá-las. Sim, Quebra cativeiros, Senhor Jesus. Quebra, Senhor Jesus, maldições. sim, meu Deus, em Anulamos nome de agora maldições Jesus. hereditárias. Tudo aquilo, Senhor, que essas vidas têm carregado, que tem impedido eles de viver os seus Sim, propósitos, meu Pai, em de nome viver de os teus Jesus. sonhos, Senhor Jesus. Eu anulo agora, pela Nós autoridade do anulamos nome de em nome de Jesus, relabaixo, de castaralabaixo, Jesus. pela autoridade do nome de Jesus, que eles recebam renovo do céu, que eles recebam renovo de ti, Jesus, Novo uma de ti, porção Jesus, uma especial. porção de Deus. Abra os olhos espirituais também, Sim, Jesus. meu Pai. Dê sonhos proféticos, um novo tempo sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles possam ser abençoados, que eles possam viver aquilo que o Senhor tem preparado para eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Amém. amém, Amém. amém. Bom, Deus abençoe você que esteve aí conosco. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Cast. Que Deus possa recompensar a sua vida. E muito obrigado, pastora Jéssica, por estar disponível mais Amém. uma vez. Amém. Amém.